cheia, muitos visitantes. Deus tem abençoado grandemente essa igreja nesse local. Meus irmãos, tem um livro que eu gosto muito de trazer meditações. Qual o livro? O livro dos Salmos. Vamos abrir no Salmo de número 115. Salmo de número 115. Um dos livros que eu gosto bastante da Bíblia e muito a nos mostrar. Salmo de número 115. E à medida que você for achando, fique de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Salmo de número 115. Sim. Diz assim a palavra do nosso Deus: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diziam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obras de suas mãos. Tem boca e não falam, ouvidos e não veem. Olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, nariz e não cheiram, mãos e não apalpam, pés, mas não andam, som nenhum sai da sua garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que fazem e todos os que neles confiam. Israel, confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Casa de Arão, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. O Senhor lembrou-se de nós, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, a casa de Arão. Ele abençoará os que temem ao Senhor, tanto os pequenos e os grandes. O Senhor os abençoe mais e mais, a vocês e aos seus filhos. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e fez a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio fazem isso. Nós, porém, bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Vamos orar. Deus, obrigado por tua palavra, Deus. Obrigado porque sempre o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos falado, ó Deus. Abençoe esse momento, ó Deus, que nós possamos falar aquilo, ó Deus, que vem de Ti, ó Deus. Que nada que seja falado aqui, ó Deus, seja de invenção humana, seja de qualquer vã filosofia, mas que seja da Tua palavra, Deus. Amém. É isso que eu oro e agradeço, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Salmo de número 115. Ele é um salmo muito conhecido. Nós que somos batistas e algumas outras igrejas, nós temos um hino, que vai falar sobre isso. Não do nosso cantor cristão, mas em outro hinário que nós temos. Nós vamos cantar isso vez por outra. E é bem interessante que esse salmo aqui ele era entoado na Páscoa. Assim que os judeus eles festejavam a Páscoa naquela época, eles entoavam esse hino, lembrando da saída que eles tiveram lá do Egito. Eles lembraram que Deus tinha tirado eles do Egito com mão forte. Então eles cantavam esse hino e eles se lembravam de Deus. E nesse salmo, na leitura que nós fizemos, nós vamos ver que o salmista ele está indignado porque as pessoas não estão prestando culto a Deus. As pessoas estão prestando culto a outras coisas a não ser e a não a Deus. Ou seja, eles estão cultuando os seus falsos deuses, mas não estão cultuando o verdadeiro Deus. E com isso muitas vezes eles criticam, eles provocam os verdadeiros adoradores. E muitas vezes, meus irmãos, nós vamos compreender que é assim também nos nossos dias. Nós que muitas vezes queremos louvar e agradecer a Deus, as pessoas muitas vezes não entendem isso. Os adoradores de ídolos, de várias coisas que existem por aí, eles não vão entender a maneira que nós vamos louvar a Deus.
O Salmo 100 vai dizer isso, que nós temos que celebrar a Deus, mas aqueles que conhecem a Deus. Os que conhecem a Deus, o Deus verdadeiro, bíblico. Então ele diz, olha, ele está aqui mostrando que várias pessoas aqui não estavam adorando a Deus. E esse salmo, meus irmãos, ele está dividido assim. Dos versos 1 e 2, ele vai fazer uma súplica a Deus. Dos versos 3 e 6, ele vai dar uma descrição dos falsos deuses e quem são essas pessoas. Dos versos 9 a 15, ele vai exortar aos crentes a confiar em Deus. No versículo 16, ele vai dar uma explicação de como tem que ser o nosso relacionamento com Deus. E dos versos 18 a 19, ele vai dizer que os mortos não louvam a Deus, mas quem está vivo deve continuar a louvar ao nosso Deus. Por isso acompanhe comigo, de Bíblia aberta, e vamos conferir versículo a versículo o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Versículo 1, meus irmãos, ele nos diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Meus irmãos, veja a nossa primeira lição que nós temos aqui da noite. Está aqui um homem de Deus, que ele não quer louvor de ninguém, mas está aqui um homem de Deus que quer louvar a Deus. E ele diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Esse homem, ele entende quem ele é. Esse homem, ele entende que ele foi salvo pela graça de Deus. Ele entende que ele só está vivo por conta das misericórdias do Senhor. Então ele entende que o louvor só deve ser dado a Deus. Não importa quem seja. Não importa que se seja o melhor pastor, o melhor pregador, o melhor homem de Deus aqui na terra. Esse homem, ele não merece louvor nenhum. O louvor vai ter que ser dado a Deus. Verdade. A obra que faz é Deus. Quando nós vamos lá para Atos, ele vai nos dizer: mas quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Cefas? Um fez isso, um fez aquilo, mas quem dá o crescimento? É Deus. O autor coloca sempre o louvor em cima de Deus. Então ele diz: olha, nós estamos aqui não porque nós queremos, mas porque Deus está conosco e por isso nós devemos dar glória a Deus. E em seguida ele vai citar dois atributos que nós só vemos em Deus: misericórdia, que são a causa de nós não sermos consumidos. Misericórdia é aquilo que Deus nos deu, aquilo que nós não merecíamos, mas ele através do seu Filho amado Jesus Cristo nos deu. Por isso que nós estamos aqui. E a Bíblia ainda diz que por conta da tua fidelidade. Meus irmãos, às vezes nós dizemos assim: fulano é fiel, cicrano é fiel, mas vez por outra ele erra, ele faz alguma coisa. Fidelidade mesmo nós só encontramos em Deus. Deus é aquele que nunca abandonou o seu povo. Deus é aquele que escutou murmuração do seu povo, mas ele nunca deixou o seu povo. Porque Deus, ele tinha uma aliança juntamente com o seu povo. Ele chega lá para Adão e diz: Adão, você vai ter que fazer dessa forma. O que é que Adão faz? Adão cai. E o que é que Deus faz com Adão? Deus não deixa Adão à toa, não. Deus vai lá buscar Adão. Diz: Adão, o que foi que você fez? E a gente caminha mais um pouco, a gente chega em Abel e Caim. Caim matou Abel. Quem foi falar com Caim? Deus. A gente caminha mais um pouco, Abraão. Quem foi falar com Abraão? Deus. E a gente vai caminhando em vários personagens daqui. Fidelidade com o seu povo só que tem a Deus. Por isso que a Bíblia diz que a sua palavra foi ontem, hoje e para sempre. Porque Deus, ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que ele é fiel às pessoas. E meus irmãos, fidelidade e misericórdia são dois atributos que nós encontramos em Deus. É Deus que está sempre caminhando conosco. Deus podia muito bem desprezar o seu povo pelo que eles fizeram com Deus. Deus fazia uma coisa, eles blasfemavam contra Deus. Então lá no Egito, Deus tira o povo. O que é que eles dizem? Era melhor que a gente estivesse lá.
porque lá a gente não ia morrer de fome. Estão sempre falando de Deus. Quando você vai lá para o livro de Juízes, o que é que acontece? Deus levantava um juiz, o povo seguia. Quando o juiz morria, o povo deixava Deus. E Deus sempre levantava um juiz. Deus sempre nunca deixava as pessoas atuar. E chega no momento certo, Ele manda seu Filho Jesus Cristo e nos traz salvação. Amém. Já pensou se a misericórdia de Deus tivesse acabado para nós? Já pensou se a fidelidade de Deus tivesse acabado? Nós hoje não estaríamos aqui. Porque é Deus que nos sustenta. Amém. Mas, apesar de nós crermos em Deus, existem pessoas que não creem em Deus. E tem pessoas que vão dizer justamente o que o salmista vai dizer aqui nesse versículo 2. Veja comigo. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Aonde está o Deus de vocês? Vocês não estão passando necessidade? Onde está o Deus de vocês? Vocês não estão passando por luta? Onde é que está o Deus de vocês? Ah, você sofre? Cadê o Deus de você? E é por conta disso que muitas igrejas hoje têm dito: venha para cá e pare de sofrer. E o cara vai a uma igreja dessa, sofre mais ainda. Pessoas que não têm guiado o rebanho de Deus e têm feito só o rebanho de Deus sofrer. Ou seja, os ímpios, eles blasfemam contra Deus. Diz: aonde está o Deus deles? Porque eu não sou crente, eu não passo dificuldade. E por que ele passa dificuldade? Porque isso acontece comigo, com ele não acontece comigo. Eu vivo bem. E aí a Bíblia, meus irmãos, está cheia disso. Alguém que quer ter uma vida piedosa diante de Deus, ela vai sofrer perseguição. Hoje lá na igreja nós estávamos estudando a carta de Tessalonicenses na igreja. Você vê que a igreja ela já começa com perseguição. Os irmãos daquela igreja, quando surgem, Paulo já tem que fugir de lá porque começa a perseguição. Porém, é uma das cartas que você vê no Novo Testamento que você só vê elogio àquela igreja. Paulo vai louvar aqueles irmãos e vai dizer: eu louvo a Deus porque em meio à tribulação vocês vão ter uma fé operosa, vocês têm amor em Deus e vocês têm uma grande esperança que Cristo vai voltar. Era uma igreja que sofria, era uma igreja que padecia, mas era uma igreja que nunca deixou seu amor esfriar diante de Deus. Embora que muitos podiam deixar. Mas por que vocês não são crentes? Porque vocês sofrem. Esses homens e mulheres, eles nunca deixaram de seguir a Deus. O Salmo 130 vai nos dizer que das profundezas clamam a ti, Senhor. O salmista vai ter um momento difícil da vida dele. Mas quando ele chega mais embaixo, eu acredito que é no versículo 4, ele diz: mas contigo está o perdão, para que te temam. Temer a Deus, meus irmãos, é ter reverência diante de Deus. Não é você ter medo de Deus. Deus não é esse Deus carrancudo que muitas pessoas pensam. Temer a Deus é você ter reverência diante de Deus. E esse mesmo salmista lá no Salmo 130, mais abaixo ele vai dizer: mas eu esperarei em ti, e eu esperarei na tua palavra. Veja que mudança. Esse homem estava clamando a Deus do fundo do poço, mas quando ele fala com Deus, ele recebe uma resposta de Deus. E não foi nem sim nem não, foi aguarde. E ele sabia que ele tinha que aguardar em Deus. Porque quem é Deus, meus irmãos? Veja comigo o versículo 3. Quem é Deus? O nosso Deus está no céu e faz tudo quanto lhe agrada. É esse Deus que nós servimos, meus irmãos. É o Deus que está no céu e é o Deus que tudo faz conforme a sua vontade. É o Deus que faz tudo. É o Deus que controla aquilo que nós estamos vivendo. É o Deus que ele é o doador do bem. É o Deus que sabe disciplinar os seus filhos. É o Deus que nunca nos abandonou. É o Deus que sempre vai estar conosco. Porque Ele está no céu e tudo faz quanto lhe agrada. E eu lembro daqueles 3 jovens quando foram jogados na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles iriam ser jogados na fornalha.
E é bem interessante que o rei chega para ele e diz assim: eu vou jogar vocês e eu quero ver quem é o Deus que vai salvar vocês aí de dentro. Talvez se fosse um da gente dar uma resposta teológica, né? Dizer, não, meu Deus fez isso, fez aquilo. E ele olha ao rei e diz: ó rei, quanto a isso eu não vou dizer nada a Vossa Excelência, mas se o meu Deus quiser me tirar daqui, ele vai tirar. E o que foi que aconteceu? Deus tirou. E aquele rei tem uma visão maravilhosa. Aquele rei diz: mas eu não joguei 3? Tem 4 andando. E um tem uma aparência de um filho do homem. Ou seja, um é um filho de um Deus. E quem era, meus irmãos? Era Jesus Cristo. Era o Deus que um dia desceu e veio habitar entre nós e veio nos trazer salvação. Por isso que, meus irmãos, é esse o Deus que nós seguimos. É o Deus que faz tudo quanto lhe agrada, meus irmãos. Nada sai do controle de Deus. Essas pessoas aqui deveriam adorar a Deus, mas elas não estão adorando a Deus. Elas estão adorando outra coisa, a não ser Deus. Por isso, meus irmãos, que nada depende de nós. Tudo que nós vamos ter é de Deus. Tudo que nós vamos ter é de Deus. O Salmo 67 vai dizer: Senhor, abençoa o teu povo. E mais embaixo, ele vai dizer qual é o propósito de Deus fazer isso. É que se eles fossem abençoados, eles iam abençoar outras pessoas. Tem crente que acha que Deus abençoa ele é só para ele. Mas isso é um dos equívocos que os crentes têm. Tudo aquilo que nós vamos ter é para abençoar outras pessoas. A nossa fala é para abençoar outras pessoas. Não é para maldizer ninguém, não é para abençoar as outras pessoas. Jesus Cristo chegou aqui na terra e fez o bem a todos. E ele sabia quem ia crer e quem não ia. Mas o que foi que Cristo fez? Abençoou a todos. Ou vocês já acham que aquelas 5.000 pessoas que ele alimentou, e mais as mulheres e as crianças, eles sabiam ali que uns iriam ser crentes e outros não. Mas o que foi que Cristo fez? Alimentou a todos. E não deixou que ninguém padecesse. Porque Ele é um Deus. Porque Cristo era o Deus que se importa com todos. E aí, meus irmãos, esses homens que não agradam a Deus, esses homens que não servem a Deus, eles não vão ser pessoas neutras. Eles vão adorar outras coisas. E o que é que eles adoram? Versículo 4, veja comigo. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. A partir desse versículo 4 ao 7, ele vai demonstrar quem são esses ídolos dessas pessoas. Ele já começa dizendo aqui: os ídolos das nações são prata e ouro. Ou seja, são riquezas. São feitos por mãos de homens. O crente sabe que toda a sua riqueza que ele tem vem de Deus. Toda a sua riqueza ele vem de Deus. Paulo vai dizer que a maior riqueza que ele tinha na vida era o povo de Deus. Ele vai dizer: hoje eu estou alegre porque vocês estão andando com Cristo. Hoje eu estou alegre porque vocês caminham com Cristo. Mas as nações, meus irmãos, os ímpios, eles vão ter os seus ídolos. Eles vão caminhar de uma maneira que eles não agradam a Deus. E diz o texto aqui, meus irmãos, que são obras de homens. São obras de seres humanos. Não é obra de Deus. As pessoas que deixam de adorar o Deus verdadeiro, elas vão adorar um Deus que é feito à imagem das pessoas que estão aí fora. É o Deus que venha que eu vou lhe dar. É o Deus que quando você der mais aqui na fogueira, eu vou lhe dar mais. É o Deus que várias pessoas só querem riqueza, isso, e na hora de dar a Deus, um tempo da sua vida de orar a Deus, clamar a Deus, ler a sua palavra, as pessoas não querem. Porque as pessoas só querem algo fácil diante de Deus. As pessoas não querem padecer diante de Deus. As pessoas não querem sofrer pelo Evangelho. Porque é isso que a Bíblia nos diz. Os 12 discípulos de Cristo, a não ser Judas que se matou, e João que foi lá para a ilha de Patmos, todos eles morreram.
E não foi de doença não. Foi porque uns morreram decapitados, outros morreram a fio de espada, outros morreram de cabeça para baixo. Hoje no Brasil nós não temos esse tipo de perseguição, mas aí fora nós temos. Pessoas, homens e mulheres têm morrido por conta disso. E nós que temos essa liberdade que nós temos no país que nós temos de adorar a Deus, muitas vezes nós não queremos. Nós queremos as coisas fáceis. Porque é isso que eu quero. E é isso que Deus vai ter que me dar. Porque se ele é o Deus, Ele é meu Pai, então Ele vai ter que me dar tudo. E as pessoas começam, meus irmãos, a imaginar um Deus que não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. Existe um teólogo chamado João Calvino, que ele dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Você não deixa o Deus verdadeiro, e quando você deixa o Deus verdadeiro, você coloca outra coisa no lugar de Deus. E isso vai ser o seu ídolo. E o que era o ídolo dessas nações? Versos de 5 a 7, veja comigo. Eles têm boca e não falam. Eles têm olhos e não veem. Eles têm ouvidos e não ouvem. Eles vão ter nariz e não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Eles vão ter pés, mas não andam. Som nenhum sai da sua garganta. Quem são esses ídolos? Não são nada. Primeiro diz a Bíblia que eles têm boca, mas eles não falam. Então, como é que você adora alguém que não fala com você? Como é que você vai prestar culto a Deus, seja essa pessoa, seja esse ídolo, se ele não fala com você? E nós temos na Bíblia dizendo que Deus fala conosco. Todos os dias Deus fala conosco. E se você é crente, na hora que você peca, vem uma voz na sua consciência e diz: você pecou. Você pecou. Isso é um dos primeiros sinais que você é crente. Sabe por quê? Isso se chama Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. O Espírito que nós temos e que o mundo não tem. Por isso que na hora que você pega diante de Deus, você se sente triste e você vai pedir perdão a Deus. Deus, pequei. Pequei, eu sei que eu pequei. Depois ele diz: olha, eles têm olhos e não veem. As pessoas estão adorando alguém que tem olhos, mas não vê. Nós adoramos a um Deus que vê tudo. E diz que no final de tudo, todos irão estar diante de Deus e vão prestar contas diante de Deus. Já pensou isso? E está aqui o salmista dizendo: eles adoram imagens que não têm olho, aliás, tem olho, mas não veem. Em seguida ele diz: ele vai ter ouvidos e não ouve. Você vai pedir a esse seu ídolo e ele não vai lhe dar nada, porque ele não escuta. Como é que ele vai lhe dar? E o que é que nós temos de Deus? Deus, ele escuta as nossas orações e ele atende. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse está cheia disso. As pessoas falando com Deus e Deus respondendo às pessoas. Mas diz aqui a Bíblia que eles têm esses ídolos e esses ídolos não fazem nada com ele. Depois diz que esse ídolo, ele tem nariz e não cheira. Depois diz que esse ídolo, ele tem mãos e não apalpam. Você não sente o carinho desse ídolo. Você não sente o ídolo falando com você e dizendo assim: eu estou aqui e eu vou lhe guiar. Você que acha que o ídolo está fazendo isso. Mas nós temos em toda a Bíblia Deus dizendo: confie em mim que eu vou guiar você. Confie em mim que eu vou caminhar com você. Você vê isso, Deus dizendo toda vez. Lá no Egito, o que era que acontecia com o povo? Você tinha uma nuvem que guiava o povo. Era sempre Deus guiando o povo lá, traçando. E na hora que eles achavam que eles iriam morrer, o que é que acontece? E Deus diz: Moisés, vai lá, fala as águas que elas se abrem. E o mar se abriu. E diz o hino antigo que diz: e o mar se abriu e Israel passou. Passou por quem? Por conta das mãos de Deus. Já pensou se esses homens aqui clamassem ao seu coração, clamassem aos seus ídolos? Eles jamais conseguiriam. Mas Moisés clamou a Deus.
Moisés sabia quem era Deus e Moisés clama a Deus, diz: Senhor, eu sei que só o Senhor que vai poder resolver. Eu sei que essa geração é uma geração que não quer saber do Senhor, é infiel, mas o Senhor tem uma fidelidade com o seu povo. E a obra que o Senhor começou, o Senhor vai terminar a obra, porque o Senhor é fiel. E diz mais, meus irmãos, que eles têm pés e não andam. Deus está sempre andando conosco. Diz o salmista do Salmo 121, que Deus é a nossa sombra e a nossa direita. Já pensou você ter alguém do seu lado, Deus?